redondezas do Congo, sob suas florestas indomáveis e rios sinuosos, espreita um mistério que poucos ousam explorar. Enquanto essa terra é um verdadeiro paraíso para a vida selvagem, também esconde segredos perturbadores que deixaram até os mais corajosos em choque. Criaturas desconhecidas de aparência assustadora, ruínas enigmáticas e descobertas inexplicáveis vieram à tona, espalhando ondas de temor pelo mundo. Mas o que foi encontrado que causou tanta inquietação? E se existirem segredos ainda mais aterrorizantes escondidos nesse território? Junte-se a nós, enquanto desvendamos a descoberta assombrosa no Congo que deixou o mundo inteiro em alerta. Número 16. Fungos luminescentes. Em algumas áreas florestais da República Democrática do Congo, um fenômeno tão estranho quanto encantador acontece durante a noite. Certos tipos de fungos brilham no escuro, emitindo uma luz verde ou azul que parece quase mágica. Esse efeito brilhante, conhecido como bioluminescência, é uma ocorrência natural rara que fascina pessoas ao redor do mundo. Acredita-se que a luz seja resultado de uma reação química dentro do próprio fungo. No entanto, o motivo exato para esse brilho ainda é um mistério. Alguns pesquisadores acreditam que essa luminosidade serve para atrair insetos, ajudando na dispersão dos esporos dos fungos. Outros sugerem que pode ser uma forma de defesa, espantando possíveis predadores. Sempre que são encontrados, os moradores locais costumam cortar esses fungos para vendê-los. Porém, infelizmente, a luz se apaga no momento em que são desconectados da sua fonte natural. Número 15. A Montanha de Ouro no ano de 2021, uma descoberta impressionante surpreendeu a República Democrática do Congo. Uma montanha inteira repleta de ouro. A notícia se espalhou rapidamente, atraindo multidões. De moradores para a pequena comunidade de Luhi, na província de Sul Kivu, todos ansiosos para encontrar sua parte do tesouro. Vídeos capturaram a euforia enquanto as pessoas corriam até a montanha, utilizando pás, ferramentas simples e até as próprias mãos para cavar o solo rico em ouro. O entusiasmo era evidente, pois levavam a terra para casa na esperança de lavar e encontrar o valioso metal. Em uma gravação, moradores aparecem limpando cuidadosamente o solo, revelando partículas douradas brilhantes que eram recolhidas em recipientes de metal. O evento foi tão inesperado que deixou muitos em estado de surpresa. A corrida pelo ouro atraiu uma quantidade enorme de pessoas, sobrecarregando a pequena vila. O número de garimpeiros cresceu tanto que as autoridades locais precisaram intervir. O ministro de Minas de Sul Kivu, Venant Burume Muhirwa, explicou que as autoridades foram forçadas a suspender a mineração na área para restabelecer a ordem. Número 14. O rio mais escuro do mundo. Quando exploradores encontraram o Rio Huki, um afluente do rio Congo pela primeira vez, ficaram impressionados com a profundidade escura de suas águas. O rio é tão escuro que até mesmo uma mão erguida de perto desaparece na escuridão. Entre os rios tropicais do mundo, o Huki é único. Nem mesmo o famoso Rio Negro, na Amazônia, se compara à sua coloração intensa. A cor provém de matéria orgânica dissolvida na água, praticamente sem sedimentos. O rio flui suavemente, permitindo que a chuva lave a vegetação em decomposição do solo da floresta, enriquecendo a água com compostos ricos em carbono. Durante a estação chuvosa, o rio sobe e inunda a selva, carregando ainda mais material orgânico. A paisagem ao redor é igualmente impressionante. O rio se estende por aproximadamente 1 quilômetro de largura e drena uma enorme região coberta por floresta densa. Ao longo de suas margens, vastos pântanos armazenam camadas de vegetação que não se decompuseram completamente. Esses pântanos retêm grandes quantidades de carbono, tornando-se uma parte essencial do ecossistema da região. Apesar da coloração incomum e do ambiente intocado, o Huki ainda é um mistério. Embora seus níveis de água sejam monitorados desde a década de 1930, sua composição química só começou a ser estudada recentemente. Número 13. O okapi nas densas florestas da República Democrática do Congo vive um animal raro e discreto, conhecido como girafa da floresta. O okapi é uma criatura única. Com listras semelhantes às de uma zebra nas pernas, pode parecer parente dos equinos, mas na realidade é o parente vivo mais próximo da girafa. Medindo aproximadamente 1,5 metros de altura nos ombros e pesando até 350 kg, o okapi possui um pescoço longo e orelhas grandes e flexíveis,
que o ajudam a detectar qualquer sinal de perigo. Sua pelagem marrom avermelhada se mistura perfeitamente às sombras da floresta, enquanto as listras brancas nas pernas quebram seu contorno, dificultando que predadores o localizem. Os machos possuem pequenas protuberâncias ósseas na cabeça, enquanto as fêmeas apresentam apenas manchas de pelo onde essas estruturas cresceriam. O okapi é ativo principalmente durante o dia, mas às vezes se movimenta à noite. Vive solitariamente, encontrando outros indivíduos apenas para acasalar. Sua alimentação é composta por folhas, frutas, capim e até fungos. Após um período de gestação de aproximadamente 14 meses e meio, a fêmea dá à luz um único filhote, que permanece escondido na vegetação por semanas antes de começar a explorar a floresta. Apesar de ser conhecido pelas comunidades locais há séculos, o okapi permaneceu um mistério para o resto do mundo até o ano de 1901, quando o explorador britânico Sir Harry Johnston descreveu a espécie e a apresentou ao cenário global. Hoje, o okapi é frequentemente chamado de fóssil vivo, pois compartilha diversas características com antigos animais semelhantes a girafas que habitaram a Terra há milhões de anos. Número 12. Os macacos bondo, chamados de macacos gigantes ou macacos bondo. Essas criaturas impressionam pelo tamanho. Olha só o tamanho disso, uau! Isso definitivamente não parece um chimpanzé. Há anos, histórias circulam sobre primatas enormes vivendo nas profundezas das selvas do Congo. Os moradores locais os chamam de derrubadores de árvores e caçadores de leões. Imagine um chimpanzé com quase 2 metros de altura, pesando cerca de 180 quilogramas e extremamente forte. Disse que esses primatas andam sobre 2 pernas, uivam para a lua como lobos e, ao contrário da maioria dos chimpanzés, constroem seus ninhos no chão. Relatos sobre sua força e encontros com animais selvagens despertaram rapidamente o interesse de cientistas e exploradores. No ano de 1996, o fotógrafo e conservacionista suíço-queniano Carl Amann fez uma descoberta intrigante ao visitar um museu na Bélgica. Ele encontrou crânios que se pensava pertencerem a gorilas, mas com um formato incomum, situado entre o de um gorila e o de um chimpanzé. Isso levantou a possibilidade de uma espécie desconhecida, ou até mesmo um híbrido vivendo escondido no Congo. Anos se passaram sem novas evidências, até que nos anos de 2002 e 2003, a pesquisadora Dra. Shelley Williams e sua equipe viajaram para a região. Eles ouviram histórias dos moradores locais e analisaram fotografias dos misteriosos primatas. As descrições eram surpreendentes. Essas criaturas tinham rostos mais achatados, pelos acinzentados desde jovens, e viviam em grandes grupos. Seus sons eram diferentes dos de qualquer outro primata conhecido. Alguns especialistas sugeriram que poderiam ser uma nova espécie de chimpanzé. Número 11. O reino escondido dos chimpanzés. Uma das regiões mais remotas do planeta, nas florestas intocadas do norte da República Democrática do Congo, um grupo isolado de chimpanzés está prosperando. Essa área, próxima à fronteira com a República Centro-Africana, nunca havia sido completamente explorada. O que os cientistas encontraram foi impressionante. Desafiando terrenos difíceis, caçadores ilegais e grupos armados, pesquisadores se aventuraram na selva e descobriram o que chamam de uma megacultura de chimpanzés. A população se estende por uma área de aproximadamente 50 mil quilômetros quadrados, podendo ser a maior concentração de chimpanzés em toda a África, possivelmente chegando a dezenas de milhares de indivíduos. Esses chimpanzés possuem comportamentos únicos. Ao contrário de seus parentes em outras partes do mundo, eles frequentemente constroem ninhos no chão em vez de nas árvores. Além disso, são de grande porte e foram observados realizando atividades nunca antes registradas, como quebrar enormes caracóis africanos contra pedras para se alimentar, e até mesmo caçar leopardos. Câmeras com sensores de movimento capturaram momentos extraordinários. Machos patrulhando o território em grupos e mães ensinando os filhotes a usarem ferramentas para coletar insetos. No entanto, uma lenda local permanece sem confirmação. Apesar de relatos sobre uivos assustadores sob a lua cheia, nenhuma das câmeras conseguiu registrar esses sons misteriosos. Número 10. O rio Congo estendendo-se por quase 4.700 quilômetros, desde as montanhas do Rift da África Oriental até o Oceano Atlântico. O rio Congo é uma das maiores maravilhas naturais do continente. É o segundo maior rio da África, ficando atrás apenas do rio Nilo.
mas sua profundidade é o que realmente o torna único. Com impressionantes 220 metros de profundidade, ele detém o recorde de rio mais profundo do mundo. Durante grande parte do percurso, o rio flui de maneira larga e tranquila, mas tudo muda ao chegar à região da piscina de Malibu. Nesse ponto, as águas são forçadas por um desfiladeiro estreito, criando correntes extremamente poderosas e algumas das corredeiras mais violentas do planeta. Um dos trechos mais perigosos é a queda d'água de Inga, uma sequência de rápidos que se estende por 15 quilômetros. Essas corredeiras são tão extremas que apenas uma pessoa conseguiu atravessá-las e sobreviver: o canoísta Steve Fisher, no início da década de 2010. No mesmo período, uma equipe de pesquisadores americanos e congoleses explorou a parte inferior do rio, buscando entender melhor sua vida aquática. O que descobriram foi surpreendente. Sob as águas turbulentas, encontraram cânions profundos, peixes adaptados à escuridão e espécies que evoluíram para sobreviver às correntes intensas. Em um trecho de apenas 350 quilômetros do rio, os cientistas registraram mais de 330 espécies diferentes de peixes, com quase 80 delas sendo exclusivas dessa região. O rio Congo continua sendo uma das vias navegáveis mais enigmáticas do mundo, repleto de segredos que os cientistas apenas começaram. Número 9. Macacos com aparência humana. Nas florestas tropicais da bacia de Lame, na República Democrática do Congo, um macaco raro se move entre as árvores. O lela, desconhecido pela ciência até recentemente, vive entre os rios Lame e Chapa, cercado por imponentes árvores perenes. Essas florestas se estendem por milhares de quilômetros quadrados, criando um mundo oculto onde o lela prospera. Embora cientistas tenham documentado o lela pela primeira vez no ano de 2011 e confirmado sua classificação como uma nova espécie no ano seguinte, as comunidades locais já o conheciam há gerações. Ele é parente próximo do macaco fau, mas o rio Lame os separa, permitindo que o lela evoluísse de forma independente. A primeira descoberta científica aconteceu por acaso, quando um pesquisador viu um exemplar amarrado a um poste em uma vila, provavelmente mantido como animal de estimação. O lela se destaca por suas características incomuns. Seu rosto tem aparência humana, com pele rosada ou bronzeada que se estende da testa até os lábios inferiores. Seus olhos, com a esclera branca, conferem uma expressão única. Os filhotes possuem pelagem dourada, tornando-os fáceis de identificar, mas à medida que os machos crescem, desenvolvem pele azul vibrante na parte inferior do corpo. Esses macacos vivem em pequenos grupos liderados principalmente por fêmeas. Enquanto as fêmeas permanecem no mesmo grupo por toda a vida, os machos migram entre grupos diferentes. Geralmente são silenciosos, mas os machos emitem chamados profundos ao amanhecer, que ecoam pela floresta para marcar território. Pesquisadores acreditam que eles também utilizam sinais de cheiro, assim como seus parentes faus. Número 8. A colossal turfeira do Congo. Nas florestas alagadas da bacia do Congo, existe um mundo oculto que poucas pessoas conheciam até recentemente. Essa imensa área úmida, chamada de Turfeiras Centrais de Quete, se estende por uma região maior que a da Inglaterra. Durante anos permaneceu despercebida, mas agora é reconhecida como a maior turfeira tropical do planeta, cobrindo aproximadamente 145 mil quilômetros quadrados. Essas áreas úmidas armazenam uma quantidade impressionante de carbono, cerca de 30 bilhões de toneladas, tornando-se um dos mais importantes reservatórios naturais desse elemento. Elas mantêm o carbono preso no solo em vez de liberá-lo na atmosfera, desempenhando um papel fundamental na desaceleração das mudanças climáticas. No ano de 2012, 2 cientistas do Reino Unido, o professor Simon Lewis e a doutora Greta Dargy, exploravam a região quando fizeram uma descoberta surpreendente. Eles coletaram amostras do solo e encontraram turfa, um tipo de solo úmido formado pela decomposição de plantas. Em média, a camada de turfa nessa área tem cerca de 2,40 metros de profundidade, mas em algumas partes pode chegar a quase 6 metros, o equivalente à altura de uma casa de 2 andares. Número 7. A Caverna do Mizetsentuzia. Destino desconhecido. Na região de Muma, no norte de Rodésia, há uma caverna oculta entre colinas rochosas. Os moradores locais a chamam de Caena, que significa a Caverna do Destino Desconhecido. Há muito tempo esse lugar é temido e considerado um ponto de não retorno. Histórias contam sobre aqueles que entraram e nunca mais foram vistos, sem
Que ninguém saiba qual foi seu paradeiro. A entrada da caverna é marcada por 2 enormes pedras que se erguem como guardiãs silenciosas. Além delas, um buraco escuro leva ao desconhecido. O ar é denso e impregnado com um odor úmido, e o silêncio no interior é inquietante. As paredes da caverna são ásperas e irregulares, cortando qualquer coisa que as toque. Quanto mais fundo se avança, mais frio o ambiente se torna, com apenas o som de gotas d'água ecoando pelos túneis. Ossos espalham-se pelo chão, alguns pertencentes a seres humanos e outros a animais que se aventuraram longe demais. Cobras venenosas deslizam entre as rochas, tornando o local ainda mais perigoso. O solo da caverna é úmido e irregular, tornando cada passo um risco. Pequenas bordas se desintegram com o menor peso, transformando a descida em uma armadilha perigosa. Poucos ousaram explorar o interior dessa caverna. Muitos acreditam que o local é amaldiçoado e que espíritos ancestrais ainda vagam por lá. Até mesmo os guias locais evitam se aproximar, temendo nunca mais retornar. Os poucos pesquisadores que estudaram a caverna afirmam que não é apenas a escuridão que a torna assustadora, mas sim o desconhecido. Ninguém sabe o que se esconde em suas câmaras mais profundas, ou se de fato ela tem um fim. Número 6. J. Bafofi por gerações. Histórias sobre uma criatura misteriosa se espalharam pelo Congo, um ser que poucos viram, mas muitos temem. O Jabafofi seria uma aranha gigante que vaga pelas densas florestas, escondida nas sombras. Alguns a descrevem como uma tarântula colossal, enquanto outros dizem que se parece mais com uma aranha de teia em funil. O que torna essa lenda realmente assustadora é seu tamanho. Relatos afirmam que o Jabafofi pode ter uma envergadura de até 1,5 metros. Uma aranha desse porte poderia caçar animais muito maiores do que insetos, possivelmente até filhotes de ocapis, leopardos ou até mesmo seres humanos. As maiores tarântulas conhecidas chegam a aproximadamente 15 centímetros e costumam se alimentar de pequenas presas, como pássaros ou roedores. Um dos avistamentos mais famosos ocorreu no ano de 1938, no então Congo belga. Reginald e Margaret Lloyd dirigiam por uma estrada na selva quando viram algo rastejando pelo caminho. A princípio, pensaram se tratar de uma criança pequena ou de um animal, mas ao se aproximarem, perceberam que era uma aranha gigante e peluda. Antes que pudessem tirar uma foto, a criatura desapareceu na floresta. Mais tarde, a filha do casal compartilhou essa história, que se tornou um dos relatos mais conhecidos sobre o Jabafofi. Alguns acreditam que essas aranhas são extremamente venenosas, mas especialistas argumentam que, se realmente existissem, não precisariam de veneno potente. Seu tamanho e força por si só já as tornariam predadores formidáveis. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Na sua tela, você vê uma imagem que afirma mostrar uma tribo isolada. Embora esteja claro que a foto não seja real, a ideia de tribos desconhecidas não é apenas ficção. Na verdade, alguns grupos permaneceram escondidos do mundo exterior por séculos, assim como a tribo Uti, da floresta de Ituri, que fez seu primeiro contato com pessoas de fora no ano de 1889, apesar de viver na região há mais de 30 mil anos. Você já ouviu falar dessa tribo? Conte para a gente nos comentários. Número 5. O Konato no Congo circulam histórias sobre uma estranha criatura voadora chamada Quebrador de Barcos. Dizem que esse ser possui asas lisas e de aparência coriácea, dentes afiados e uma longa cauda terminando em uma ponta em formato de diamante. Alguns descrevem sua coloração como preta, enquanto outros afirmam que ele é avermelhado, com uma envergadura de aproximadamente 7 metros. Os habitantes locais acreditam que essa criatura é agressiva e ataca barcos e qualquer um que se aproxime demais. Os relatos sobre o Konato remontam ao início do século XX, quando exploradores europeus ouviram essas histórias pela primeira vez. No ano de 1923, um viajante chamado Frank H. Mellon conversou com moradores da Zâmbia, que afirmaram que o Konato vivia nos pântanos de Dindo. Ao serem mostradas imagens de pterossauros, essas pessoas apontavam para elas como sendo muito semelhantes ao Konato, descrevendo-o como um animal sem penas, apenas pele. Alguns até alegam ter sido atacados pela criatura. Um homem retornou de uma expedição ao pântano com ferimentos graves, dizendo que um pássaro gigante com dentes o atacou. O zoólogo Ivan T. Sanderson
afirmou ter visto uma grande criatura escura com asas semelhantes às de um morcego enquanto explorava Camarões no ano de 1932. Seu relato despertou interesse, embora céticos argumentassem que ele poderia ter confundido um grande morcego frugívoro com outra coisa. Número 4. O Dingo Neck. As selvas do Congo são lar de muitas criaturas misteriosas, mas uma das mais temidas é o Dingo Neck. Esse animal supostamente tem pele escamosa, dentes afiados e uma longa cauda óssea. Relatos afirmam que ele pode chegar a um comprimento de aproximadamente 4,5 metros. Sua cabeça achatada possui grandes presas e seu corpo é coberto por manchas semelhantes às de um leopardo. Algumas pessoas acreditam que ele pode liberar substâncias tóxicas, tornando-o ainda mais perigoso. O primeiro relato registrado dessa criatura veio no ano de 1907, quando um caçador chamado John Jordan afirmou ter encontrado o Dingo Neck. Ele descreveu seu pescoço espesso e sua forma incomum, mas, a princípio, poucas pessoas acreditaram em sua história. Mais tarde, outros caçadores alegaram ter visto a criatura perto de um rio. Eles tiveram dificuldades para descrever exatamente o que testemunharam, comparando-o a um imenso animal marinho, um leopardo, ou algo entre os dois. Suas garras pareciam poderosas o suficiente para capturar e dominar presas com facilidade, deixando os observadores apreensivos. Jordan, temendo pelo próprio grupo, disparou com um rifle de caça contra a criatura, acertando-a no pescoço. No entanto, ao invés de cair, o Dingo Neck saltou para fora da água e desapareceu na floresta. Sua equipe procurou rastros ou qualquer vestígio de sua presença, mas não encontraram nada. Jordan passou mais 2 dias tentando localizar a criatura, mas ela parecia ter sumido sem deixar pistas. Ele se perguntava como um animal poderia sobreviver após um ataque tão forte. Até os dias de hoje, pesquisadores e exploradores permanecem intrigados com o Dingo Neck. Alguns descartam a história como uma lenda local, enquanto outros acreditam que uma espécie desconhecida pode estar escondida nas profundezas da selva, esperando para ser descoberta. Número 3. Criaturas rastejantes gigantes. Os besouros Golias estão entre os maiores insetos do planeta. Eles vivem nas densas florestas do Congo, onde se alimentam de árvores caídas, madeira em decomposição, seiva e frutas maduras. Alguns desses besouros chegam a medir até 15 centímetros de comprimento e podem pesar até 120 gramas. Apesar do tamanho, eles se movem rapidamente pelas árvores, usando suas garras afiadas para escalar e suas asas para voar. Os machos são maiores que as fêmeas e possuem chifres em formato de ichneumose na cabeça, que utilizam para disputar alimento e parceiros. Conhecidos por sua incrível força, esses besouros conseguem carregar centenas de vezes o próprio peso, algo comparável a uma pessoa levantando dezenas de carros. Suas larvas, que podem crescer até 10 centímetros, sobrevivem alimentando-se de madeira apodrecida, plantas e restos orgânicos. Além do tamanho impressionante, sua aparência também é única. Apresentam padrões em preto, branco e marrom, e algumas espécies possuem um brilho metálico. Durante seu ciclo de vida, esses besouros passam por uma transformação completa, saindo de larvas macias para se tornarem uma das criaturas mais imponentes do mundo dos insetos. Número 2. Emlan-Tuaos, habitantes da República do Congo e de partes da África Central, contam há anos histórias sobre criaturas misteriosas que habitam florestas e pântanos. Chamado de caçador de elefantes ou devorador de copas das árvores, esse ser ficou conhecido por seu comportamento intimidador. Algumas descrições dizem que ele possui um corpo semelhante ao de um elefante ou rinoceronte, um grande chifre no nariz e uma longa cauda parecida com a de um crocodilo. Essas características levaram a diferentes teorias. Alguns acreditam que ele poderia ser um rinoceronte gigante, enquanto outros pensam que se trata de um dinossauro que sobreviveu ao tempo. Na década de 50, Lucien Blanc, um inspetor da vida selvagem francês, ouviu relatos sobre a criatura vindos de moradores do distrito de Kel, ao norte do país. Eles falavam de um animal maior que um búfalo, mas diferente de um hipopótamo. Suas pegadas lembravam as de um rinoceronte, e alguns afirmavam que ele já havia atacado elefantes usando seu chifre. Essas histórias continuaram a circular por anos, aumentando o mistério ao redor do animal conhecido como Emilan Inuka. No ano de 1980, os pesquisadores Roy Mackal e James Powell viajaram para a região na tentativa de coletar mais informações.
Durante sua expedição, ouviram relatos de aldeões descrevendo um ser com um grande chifre que supostamente teria atacado elefantes e hipopótamos. Em um dos casos, 3 elefantes foram encontrados sem vida, com ferimentos que indicavam terem sido perfurados por um chifre afiado. Esses relatos traçam a imagem de um animal forte e territorial que poucos tiveram a oportunidade de ver de perto. Apesar de ser considerado um ser herbívoro, o Mlantua é descrito como extremamente territorial. Caso outro animal grande entre em seu território, ele não hesita em atacar. Pessoas que já ouviram seus sons relatam ruídos graves como bufadas e rugidos baixos, o que contribui para sua reputação assustadora. Em algumas aldeias, esculturas e pinturas retratam uma criatura com corpo robusto, orelhas pequenas, semelhantes às de um elefante, e um grande chifre imponente. Mesmo com diversos relatos, as provas físicas de sua existência ainda são escassas. Na década de 60, pegadas com 3 dedos foram encontradas e, inicialmente, pensava-se que pertenciam a um hipopótamo. Mais tarde, alguns especialistas sugeriram que poderiam ser vestígios da criatura misteriosa. No entanto, sem evidências concretas, o Mlantua continua sendo um dos grandes mistérios da natureza selvagem africana. Número 1. O incrível e inexplicável som por anos. Sons misteriosos ecoaram pelas densas florestas tropicais do Congo, deixando as pessoas confusas e inquietas. Alguns acreditam que são os chamados de criaturas desconhecidas, enquanto outros sugerem que há algo ainda mais enigmático acontecendo. Cientistas tentaram rastrear a origem desses sons, mas a floresta fechada e o terreno acidentado tornam essa tarefa quase impossível. Alguns especialistas sugerem que os ruídos podem vir das profundezas da Terra, causados por movimentações subterrâneas ou cavernas ocultas. Outros acreditam que possam pertencer a algum animal ainda não identificado, produzindo sons que ninguém jamais ouviu antes. No entanto, nem todos aceitam explicações naturais. Algumas pessoas especulam que o governo pode estar escondendo algo, talvez experimentos secretos ou testes militares. Outras acreditam que os sons estejam ligados a lendas antigas, associadas a espíritos que vagam pela floresta, suas vozes se misturando ao vento entre as árvores. A verdade ainda permanece desconhecida. Mas uma coisa é certa: algo estranho está acontecendo por lá, e ninguém sabe ao certo o que pode ser. Obrigado pela sua companhia. Aproveita e clique nos cards na tela para assistir a mais um vídeo e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo.